2.1. Calebre, exemplo de fé e otimismo. Caleb, um exemplo de fé e otimismo. Fé, como nós já falamos, fé, ele deu esse exemplo de fé para a gente. E otimismo. O que é otimismo? Otimismo é aquela pessoa otimista que sempre vê facilidade. O otimista sempre vê facilidade. O negócio está difícil, ele não olha por esse lado. Ele só olha que vai conseguir. Caleb era optimista, esse exemplo de fé e otimismo. Fé ele já cria. Ele olhou lá, viu gigantes, cidade fortificada, mas ele disse, não, isso é besteirinha, isso é fichinha para o meu Deus. Isso é fichinha para o meu Deus. Ele era otimista, ele nos deu esse exemplo de fé. Otimista. Então, nós temos que ser otimistas. Não olhar para a dificuldade. Não olhar para o empecilho. Não olhar para aquela pedra que está na frente. Olhar somente para o que vai dar certo. Eu sei que é difícil. Aquilo ali que eu estou correndo atrás, eu sei que é difícil. Mas eu vou conseguir porque Deus está comigo. Vai aparecer alguém sempre para desanimar. Sempre aparece alguém. Sempre tem que ter. E a Bíblia diz que o diabo ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, para nos tragar. Isso é em todo sentido. Se o diabo vê que você está firme num propósito, se o diabo vê que o irmão Tiago, qualquer um de nós aqui está firme no propósito, ele vai tentar usar alguém para desanimá-lo. Vai chegar a pessoa com palavra ao contrário para desanimá-lo. Mas o que é que vai acontecer? Você pode até dizer para esse irmão que chegar com palavras para desanimar. Irmão, você crê assim, hein? Então a Bíblia diz que tudo é possível que crê. Se você está crendo assim, então fique só contigo. Mas eu creio diferente. Eu creio no meu Deus, que eu vou conseguir, Ele vai me dar vitória. Se você quer crer assim, então é contigo e com Deus. Mas eu creio diferente, eu vou conseguir. Então temos que ter fé e ser otimista. Sempre só ver facilidade, nunca ver dificuldade, nunca colocar dificuldade. 2.2. Na dificuldade aparece oportunidade. O otimista enxerga a oportunidade, onde o pessimista vê dificuldade. Pronto, os dois aqui, ó. Só até aqui. Na dificuldade aparecem as oportunidades. Na dificuldade aparecem as oportunidades. E quando as oportunidades aparecerem, nós temos que aproveitar. Pessimista. Não, pessimista eu coloco dificuldade. Otimista é aquele que. Pessimista é. Na dificuldade aparece. Os otimistas enxergam a oportunidade onde os pessimistas veem dificuldade. Uns veem só dificuldade e outros só veem oportunidade. Então sempre andam juntos. É interessante que tem que ter essas duas classes de pessoas, né? Tem que ter essas duas classes. Até mesmo porque não teria graça. Até mesmo não teria graça se não tivesse pessimista e otimista. É a mesma coisa se todo mundo fosse rico. É a mesma coisa se todo mundo fosse rico. Qual era a graça que tinha? Todo mundo fosse rico. Virava bagunça. Quem ia trabalhar para ninguém, pastor Moura? Todo mundo fosse rico. Quem ia erguer esses grandes monumentos? Ninguém. Eu ricão, eu ia trabalhar para outro. Ia contratar você rico também para trabalhar para mim. Não teria. Então tem que se ter, na vida tem que se ter assim, tem que se ter os dois, o pessimista, aquele que está para atrapalhar, e o outro otimista, aquele que está para ajudar. Tem que ser assim, a vida é assim. Só tem graça se for assim. Porque assim está nos preparando para ir para o céu. Tem que existir o pessimismo e o otimismo. Tem que existir os dois. Tem que existir essas duas classes. Olha lá na cruz mesmo, estavam os dois, duas classes lá na cruz.
quando Jesus estava sendo crucificado. Né, irmão? José lá na cruz, já estava lá, o pessimista e o otimista. Né? Um olhava assim, Deus, isso é o filho de Deus? Nada, rapaz. Dizendo que é o filho de Deus, oxe, não. O pessimista, coloca dificuldade. Ó, em todo canto tem que ter, tá vendo até na hora da morte de Jesus, olha lá. O pessimista do lado esquerdo. Dizendo que é filho de Deus, nada, o filho de Deus na cruz aqui, tá? É nada, rapaz. Se fosse não estava aqui, a otimista do outro lado. Rapaz, cala a tua boca, rapaz, cala a tua boca. Nós estamos aqui porque os nossos pecados nos trouxeram para cá. Aí ele é inocente. Os dois, até ali na hora de Jesus ser crucificado. Sempre estamos sendo rodeados por essas duas classes de pessoas. E na igreja tem? Tem, sim. Por que tem na igreja? Porque na igreja a Bíblia diz que tem o joio e o trigo. Né? Jesus disse que está o joio e o trigo no nosso meio. Então lá está o pessimista e o outro está o otimista. Não fique com raiva. Não fique com raiva quando você se encontrar com o otimista, com esse pessimista, que vier colocar dificuldade, que vier lhe repreender. Não fique com raiva porque tem que existir. Por enquanto ele está fazendo o papel de um joio. Tem que existir isso mesmo. Ore por ele. Ele estaria mentindo, tem que acontecer. Tem que acontecer. Então, que nós possamos, em vez de ser pessimista, sermos otimistas, né? Não vemos dificuldade. Pessimista é uma coisa boa. Dá a impressão que dá essa, né? Mas não. O otimista é aquela pessoa que sempre está tendo disposição. Então, que sejamos otimistas naquilo que vamos fazer para agradarmos ao Senhor. E que no próximo domingo estaremos aqui mais uma vez para juntos aprendermos do Senhor Jesus. Então, que Deus nos abençoe e até o próximo domingo.